Olá, pessoal. O tema dessa aula é termo geral de uma progressão aritmética. Então, se a gente considerar uma sequência como a PA, essa sequência A1, A2, A3, por aí vai, AN e por aí vai, se isso é uma PA, a gente tem aqui os termos, né? A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo. Aí vai andando, a N é um termo qualquer, um N da vida aí, qualquer. Então, N é um número natural, 1 para cima. Então, esse AN, alguns alunos acham que é o último termo. Não, pode ser um termo qualquer, um termo genérico. Pode ser até o A1. Se a gente considerar aqui o N igual a 1, ele cai aqui no A1. Se a gente considerar N igual a 3, vai cair no A3. Tá? Então, isso aqui é um termo qualquer. Se isso é uma PA, então ela possui uma razão R. A gente encontra essa fórmula aqui que é muito, mas muito utilizada e já eu vou explicar a ideia intuitiva, tá? Até para você não ficar tão engessado. Quando eu aprendi esse assunto, eu não sabia dessa ideia e aí eu não tinha tanta liberdade. Então eu vou sugerir para você, depois dessa explicação, né? Tem um rascunhozinho aqui para te mostrar a ideia de onde sai essa fórmula. A gente tem que a fórmula do termo geral, do termo qualquer, de uma PA, vai ser igual a o primeiro termo, A1, mais N-1 entre parênteses, vezes R. A N eu coloquei aqui que é um termo qualquer. A1 é o primeiro termo, esse N é a posição do termo, tá? Então é um número positivo, um número natural, né? De 1 para cima, e R é a razão. Mas qual é a ideia? Porque essa fórmula, sim, sugiro que você grave. Se você não conseguir gravar dessa forma, eu espero que você entenda dessa outra. Eu me permiti aqui pegar uma folha genérica aqui, e aí eu escrevi aqui até de caneta, que eu não costumo fazer. Vamos olhar para essa fórmula aqui. O que ela diz? Que N é o índice, né? Aqui é um termo qualquer, a posição de um termo qualquer. Esse Nzinho aqui, esse N é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui uns valores de N. Se a gente colocar N igual a 1, o que a gente vai ter? Estou substituindo, tá, gente? Se eu substituir o N por 1 aqui, isso aqui é só um rascunhozinho. Vai ficar A1 igual a 1 mais, se eu colocar 1 aqui, tenho que colocar 1 aqui. 1 menos 1 dá 0. 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. Então morreu. Viu que é certinho? Ó? A1 é igual a ele mesmo. É certo. Agora, olha o que acontece a partir do N igual a 2. Coloca N igual a 2 aqui, o A1 mantém. Se a gente substituir o N por 2 aqui, fica 2 menos 1, que dá 1, aí o parênteses some. 1 vezes R dá 1R. Eu vou até colocar 1R aqui em vez de R, só para você entender o que eu estou fazendo. Se eu colocar N igual a 3, vai ficar A1 mais, substitui o N por 3. 3 menos 1, 2. 2R. Agora, vamos substituir o N por 4. N por 4. Vai ficar A1, 4 menos 1, 3. 3R. Tá entendendo o que está acontecendo aqui? Ó, vou fazer mais um. 5. Se eu colocar N igual a 5, fica A1 mais 5 menos 1, 4R. Você está vendo que aqui, ó, aqui sempre fica 1 a menos, 2 menos 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, 5 menos 1, 4. É porque é N, aqui fica N menos 1. E a gente pode continuar isso aqui, essa história, infinitamente, até chegar nessa fórmula aqui. Que o que acontece? Quando a gente considera a N, o A1 sempre se mantém, né? E aqui se é N, aqui é N menos 1 vezes R, tá? Mas por que eu estou fazendo isso tudo? Para você entender, eu fiz aqui uma sequência. Uma sequência aqui, um exemplo, outra sequência aqui. Para você entender, olha a ideia que é muito legal. Se a gente está
aqui, olha pro A2, porque o A1 igual a ele mesmo não tem muita diferença. O A2 é igual ao A1 mais um R. Vê se não faz sentido. Eu tô no A2. Aqui, eu quero calcular A2. Ele diz que é o A1 mais R, mais a razão. Faz todo sentido. O A2 é o A1 somado com o R. Se a gente pensasse no A3, A3 ele é exatamente o A1 somado com dois R's, ó, somado com um R, depois tu soma mais um R, que dá o quê? 2R. Então, olha que legal, no A3, ele é o A1, só que qual a distância de A1 para A3? A gente não tem que andar duas casinhas, entre aspas? Então, são dois R's, um R, dois R. Então, o A3 é o A1 somado com dois R's, porque daqui para cá anda um R, daqui para cá anda mais um R, 2R. Tá vendo? Por exemplo, se fosse o A5, ele é o A1, aí você conta quantos R's, ó? 1, 2, 3, 4 R's. Então, daqui do A1 para o A5, a gente anda o quê? 4 razões, 4 R's. Legal, né? E mais legal ainda aí pronto, o AN, que a gente estava pensando aqui, o AN, para a gente obter o AN, a gente precisa sair do A1, pegar o A1 e caminhar daqui até aqui. Aí a gente tem que pensar quantas casas a gente anda. Do A1 para o A3, a gente andou, do A1 para o A2, a gente andou 1, que é a diferença de 2 para 1. Do A1 para o A3, a gente andou, a diferença de 3 para 1 é 2, então a gente andou 2 casas. Se a gente chegar no N, partindo do A1, a gente vai andar N menos 1 casas. Por isso que fica N menos 1 casas multiplicado por R. Tá bom, pessoal? Legal. No exercício, a gente vai resolver o exercício 1 nessa aula ainda, que é muito tranquilo. O exercício 2, eu vou resolver de duas formas. Uma delas é por essa ideia aqui que você vai resolver rapidinho. Sabe por quê? Porque a gente não precisa ficar também só preso ao termo que a gente quer, por exemplo, um A4. A gente não precisa necessariamente ficar voltando para o A1 e contando quantas razões a gente tem que andar. Na verdade, a gente não precisa ficar se baseando no A1, voltando para a primeira casa e depois andando. A gente pode pensar em termos quaisquer. Por exemplo, olha aqui para baixo. Se a gente tem o A4, você vai ver a utilidade disso no exercício número 2, na próxima aula. A gente tem A4 e a gente tem o A9. Tá, eu não quero mais voltar para o A1, porque tá vendo que tudo que a gente fez aqui em cima, a gente pegou um termo e voltou sempre para o primeiro. Digamos que a gente quer fazer uma ligação, a gente quer montar uma fórmula que envolva o A9 e o A4. A gente pode fazer isso, gente. Como? A gente pega, calcula o A9, a gente não volta até o A1, a gente volta até o A4 e a gente precisa agora ver quantas casinhas a gente anda, quantos R's que a gente anda de A4 até o A9. A gente vai precisar andar 1 R, 2 R's, 3 R's, 4 R's, 5 R's. Então, olha que legal. A gente montou aqui uma equaçãozinha que envolve o A9 e o A4, o termo 9 e o termo 4. Isso pode ser muito importante para você em exercícios. Você vai ver no exercício número 2 que eu vou te dar exatamente o A8 e o A10, que não está nem aqui. E aí, se você fizer montar uma formulazinha envolvendo o A10 e o A8, você vai conseguir resolver muito mais facilmente. Tá ok, pessoal? Então isso aqui tudo fica como um rascunho, tá? Se você quiser, dá um print aí e aí eu vou voltar aqui. Daí, a gente vai calcular um exercício bem basicão, tá? Calcule o 36º
e o 49º termos da PA 5811. Então, o exercício está pedindo que você calcule o 36º termo e o 49º termo. Então, ele quer que você calcule o A36 e que você calcule o A49. Esses numerozinhos que vão aqui embaixo, a gente chama de índice, tá? Então, A1, A36, índice, é um pouquinho para baixo, tá? Para a gente calcular A36 e A49, a gente pode jogar nessa fórmula aqui, tá? A gente precisa, se jogar nessa fórmula, precisa do primeiro termo e precisa da razão, tá? Porque o A36, aqui, esse N vai ser 36. Quando a gente calcular A49, esse N vai ser 49. Então, a gente precisa do primeiro termo e da razão. Aqui tá bem tranquilo, pessoal. Por quê? O primeiro termo já foi dado de mão beijada. O primeiro termo é 5, tá? E a razão? A razão é visível aqui, que ó, tá somando 3, tá somando 3. Então, a gente pode pegar 8 menos 5, que é 3, por exemplo. Tá? Então, a razão é 3. Ou 11 menos 8, a razão é 3. Daí vamos utilizar aquela formulazinha lá, que é essa aqui, que diz que vamos calcular o A36 primeiro. A36, ele será igual, olha para cá, o N igual a 36, vai ser o A1 mais quanto? 36 menos 1, 35R. Legal. Do A36, tu volta para o primeiro termo e soma 35R. O A49, eu vou jogar para o lado de cá. A49, ele vai ser o primeiro termo somado com quanto? Joga 49 aqui. 49 menos 1, 48R. Então, agora a gente precisa de quê? A gente precisa substituir aqui e terminar. Então, o A36 é igual a 1, que é 5, mais 35 multiplicado pela razão, que é 3. O A49, ele vai ser igual ao A1. O A1, gente, eu já podia ter substituído o A1 aqui. O A1 é 5. Então, desculpa aqui. 5 somado com 48 vezes a razão, que é 3. Não se esqueçam, pessoal, antes de somar, a gente tem que o quê? Multiplicar, tá? Então, essas multiplicações aqui vêm primeiro. Temos, então, aqui A36 é igual a 5 somado com 35 vezes 3. 35 vezes 3, 5 vezes 3, 15, 9, 105, tá? 105 somado com 5 dá 110. Esse outro aqui, A49, é igual 5 somado 8 vezes 3, 24, vai um 2 em cima, 12, 14, tá? Então, dá 144 mais 5, 149, tá bom? Aqui 50 vezes 50, tá certinho. Então, acabou, pessoal. O exercício era esse. O 36º termo é 110, o 49º termo é 149. E alguém poderia dizer, para que isso tudo? Eu poderia ficar somando 3, somando 3, somando 3, até chegar ao 36, até chegar ao 49. Fica à vontade para fazer. Isso é uma forma de fazer, por exaustão, tá? Mas numa prova a gente não tem tanto tempo assim. Ok, pessoal? Até a próxima.